Olá, boa noite, graça e paz a todos. E aí, todo mundo na paz, todo mundo tranquilo? Então tá bom demais, né? Então hoje, né, começando, né, mais uma live. E hoje o segundo estudo sobre a volta de Cristo. É isso aí, você que esteve com a gente lá no primeiro estudo, né? A gente convida você para estar junto aqui com a gente nesse segundo estudo que vai te complementar bastante sobre aquele também, né? E vai tirar muitas dúvidas novas de vocês também, beleza? Então estamos aqui para mais uma live, esperar os irmãos tá entrando mais aí, beleza? E pedir para você que não é inscrito lá no canal Comunidade Cristã Geração da Graça, que você possa tá se inscrevendo lá no canal, né? A gente posta os estudos, a gente posta tudo lá no canal, beleza? Possa estar lá ativando o sininho lá para toda vez que a gente tá colocando vídeo novo lá no canal, o YouTube vai avisar vocês, beleza? Então, vocês que não é inscrito, vá lá, se inscreva. Comunidade Cristã Geração da Graça, amém? E aí? Boa noite, graça e paz a todos, né? Mais um dia nós vamos estar aqui falando sobre a graça, né? Sobre o tema Volta de Cristo, uma das maiores mentiras inventadas pelo sistema para poder enganar, escravizar, pôr medo nas pessoas, né? Nós vamos estar falando mais um pouquinho sobre isso. Hoje também vamos estar respondendo um questionamento, né? Que é um dos questionamentos que a maioria faz também quando ouve. O sistema retruca um fato aqui com um questionamento. E nós já vamos responder o questionamento e assim dando desenvolvimento. Facilitar a vida deles. Facilitar a vida deles. Que aí quando perguntar, nós só falamos, vai lá ver a live. Tá lá. E vai dando sequência. Não? Pode ser que vai daqui. Talvez hoje nós já entra também falando um pouquinho das 7 semanas de Daniel. Talvez. Se não der, fica para a próxima. E assim nós vamos colocando. Primeiro, segundo, terceiro, até a gente finalizar o estudo. Mas é isso aí. Volta de Cristo. Né? Você que viu o primeiro, né? Vai aí na linha do tempo aí. Nos canal também nosso aí no canal do YouTube. Né? O Gustavo vai estar falando aqui, continuar falando. Sim, tem o Instagram, né? Comunidade Cristã Geração da Graça 2020, né, Kelly? Uhum. E tem também lá o nosso canal no YouTube. Isso, você que não viu. Geração da Graça. Você já postou aquela primeira, já não postei, já? Você que não viu a primeira parte, está lá no nosso no canal, no YouTube. Essa também, com certeza, terminando aqui, já vai ser postado lá. Beleza? E os que é inscrito, né? Os que for escrevendo, os que já é inscrito, né? Ativar lá o sino de notificação lá, que é para o YouTube avisar toda vez que chega mensagem aí, ele tá te avisando que chegou vídeo novo aí no canal. Beleza? Beleza? Vamos esperar um pouquinho aqui. O pessoal tá entrando aí, né? Esperar aí. Quantas horas? Quantas horas? 7h16. 7h16. Isso, não estamos tanto atrasados Não assim. tanto atrasado, não? Né? Mas a gente quer aqui hoje, né, esclarecer bastante, mais ainda, porque essa volta de Cristo é a coisa que eles mais usam para poder querer levar você à força para a igreja. Jesus está voltando, vamos para a igreja. Que coisa que a igreja que vai salvar você. Né? Como a igreja tivesse o poder de salvar, né? E verdadeiramente os textos bíblicos, o problema é um ditado que tem, né? E ele se torna verídico nos dias de hoje, 2 ditados. Um é uma frase de um pensador americano e outro é um ditado popular que diz assim: uma mentira várias vezes contada se torna uma verdade. E é verdade. Quando eles inventaram essa história da volta de Cristo, né, por medo, isso vem vindo, geração, até chegar o dia de hoje. Isso se torna uma verdade. O interessante é que quando eu fazia parte do sistema, né, como eu já fui pastor do sistema, eu acreditava fervorosamente que aquilo era verdade. Depois que eu conheci a graça, que eu fui ler, eu falei, gente, como acreditar numa coisa que não está escrita? Aí você para hoje, com a mente iluminada, com os olhos abertos, eu paro, gente, como que eu acreditava numa coisa que a Bíblia fala diferente?
Interessante, a gente ensinava a escola dominical, pregava, falando que está na Bíblia. Só que quando você vai ver na Bíblia, não está. Não é isso que está escrito. Né? O texto está totalmente diferente. Eu só conhecia os textos bíblicos que eu via os outros falar, que eu via pastor falar, que eu via. Eu só conhecia esses textos, né? Eu não morria de preguiça de chegar lá e ler a Bíblia e saber que está lá. E outra mesmo. também. Quando você não está com os olhos iluminados, a Bíblia parece estar escrita em internacional, em inglês ali para tu. Você passa e não entende nada. Não, hoje eu leio o texto, quando seria acontece, mas eu leio no texto, mas não está dizendo aquilo que eu falava, não, está dizendo isso aqui. Jeito, né? Não respeita. Eu fico abismado também, porque eu conheço várias pessoas que são bem formadas, pessoas bem formadas na área da língua portuguesa, né? E hoje ainda continua o sistema, eu falo, gente, eu não tenho uma formação nessa área, e hoje quando eu leio a Bíblia, gente, não está escrito aquilo que eu falava. Né? Lá está falando que não tardará, em breve voltará. Aí nós estamos acreditando numa coisa que tinha que estar escrito assim, ó, eu vou voltar, mas vou demorar. No mínimo 2000 anos. Breve, é breve. E não via também. E a pessoa quem lê que é que aquilo. estava ali escutando, né? A gente não prestava atenção. Quem que estava escutando? Para quem falar? Jesus estava falando? Para quem? Serve para nós, serve, mas para entender para quem que ele estava falando. Era para entender que ele já voltou. Ele já voltou. Por isso que está lá. Só que aí a gente pega. É interessante, por exemplo, é igual eu escrever uma carta para aquela aqui e falar com ela assim, eu tô lá no Rio de Janeiro, aí eu mando uma carta para aquela, Kelly, eu vou estar aí na sua casa dia 10 de fevereiro. Aí eu mando a carta. Aí, chega dia 10, cheguei na casa dela, fui embora. Aí ela lê a carta um mês depois, ou um ano depois, e fala comigo assim, ué, você não veio? Você não veio aqui, só que ela falou que você vai vir. Ué, eu já vim, foi 10 de fevereiro. Agora todo 10 de fevereiro eu tenho que estar aí. É o tempo das coisas. Jesus falou que voltaria. E voltou para aquele tempo. Ele não mentiu. Ele não mentiu. Porque senão eles vão ter que fazer o quê? Mostrar para nós onde que os caras moram, que tá vivo até hoje, né? Tem gente fazendo memória de Cristo até hoje, e comemorando que ele tá morto até hoje, né? Bom, nós vamos começar o estudo aí, né? Já tem algumas pessoas aí, nós vamos começar o estudo. Aí, ó. Você que chegar, a pessoa que chegar depois, ela vai ver nos nossos canais. Bom, primeiro estudo, nós falamos sobre aqueles textos, né, bem verídicos, né, não tem como, inquestionáveis, mas o sistema tende a questionar, né. O Adaildo falou comigo, né, eu queria até que ele colocasse aí de novo aí, no comentário, a respeito da geração, né. Eu vou começar aqui, mas eu quero que ele coloque, se caso faltar alguma coisa aqui da resposta. Ele fala que o sistema religioso fala que a geração é a geração antes e depois de Cristo. Tá, mas mesmo que seja, cadê os caras vivos? Tá, mas peraí. Mas isso aí também fica meio confuso assim, porque se ele estava falando para aquela geração não passar esta geração, então não estava falando para depois dele. Se ele tinha falado que depois e outra. E se ele estiver falando para a geração antes e depois, não anula que ele tenha voltado, só anula a geração que é. Sim, ele voltou. Por isso, Cristo é tão, né, é tão mas nós vamos forte, assim, que ele já sabia que esses gananciosos iam distorcer a conversa tirar dele, proveito. entendeu? Ele explicou tudo certinho, não passará esta geração. Só faltou falar assim, ó, esse, faltou aquele, falar aquele. o nome. Tião, você, Pedro, vocês, tá? Voltou a falar. Porque sabia que esses loucos iam acabar enganando as pessoas. Aí é porque o sistema religioso, eles usam a Bíblia como futurista. Ou seja, tudo que está ali, mesmo que está falando do presente, eles jogam para o futuro. É extraordinário o poder deles, né? Eles pegam algo que está escrito para um presente e transformam para o futuro. Eu não sei como eles conseguem, né? Pegam o presente e transformam para o futuro. Sendo que Jesus estava falando para aquela época, né? Mas é isso aí. Nós vamos entrar nesse texto, Tailton. Quando eu falar aqui, entrar voltar de novo em Mateus 24, eu vou falar disso aí. Nós vamos falar o seguinte, eu fui questionado, há muito tempo atrás, por um debate no grupo que eu faço parte até hoje, eu fui questionado o seguinte, que Mateus 16, coloca para nós aí, Kelly, Mateus 16,
E nesse questionamento nós vamos estar aprofundando no estudo. Né? Mateus 16, nós usamos ele aqui no primeiro vídeo nosso. Mateus 16, você já coloca no 21. Melhor, 27. Mateus 27. Olha só o que está escrito. Nós usou esse texto. Eu fui questionado a respeito desse texto. E eu vou explicar. Está escrito assim, Mateus 16, 27. Eu li esse texto no outro vídeo e eles me questionaram. Eu vou mostrar o questionamento após ler e vou explicar. Pode ler para nós, Kelly. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provaram a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Bom, nós falamos nesse texto, aí eles falam que isso aqui que Jesus está falando, irmão, está no outro versículo que eu vou ler. Eles falam que quando Jesus fala que essa vinda dele aqui está relacionado ao Mateus 17. Coloca Mateus 17. Mateus 17, olha o que fala logo em seguida, né? O capítulo seguinte. Né? Mateus 17. 17? Não, 17. E o versículo 1. Partido 1. Olha o que eles falam. Eles falam que aquele 16, 28, Jesus está falando desse acontecimento, não da volta dele. E sim que seria isso aqui. Eu fui questionado. Aí fala, está no mesmo texto, é só você ler completo, Igor, que você vai ver que ele está falando desse evento aqui, não da volta dele. Aí eu quero que o irmão me explique agora. Porque o texto lá é claro que ele está falando de quê? Mateus 16. Da volta dele. Mas ele falou que não é da volta. Para tentar explicar o inexplicável, eles querem argumentar falando que Jesus está falando disso aqui. Lê, Pedro. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. 23. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro... Beleza, aqui que já falou outras coisas. Olha, ele falou comigo, o cara que me questionou, falando que Jesus, quando estava falando sobre Mateus 16, 28, ele estava falando que logo em seguida acontece o evento de Jesus se transfigurar no monte. Né? E aparecer Elias e Moisés. Ali ele estava aparecendo para os discípulos. Aí ficou paranoia. Por quê? Primeiro, ele só voltaria depois da sua morte. Ué, como que ele volta? Entendeu? Então, não, e outra coisa que eu acho tremendo. Eles falam que Jesus voltou, que isso aqui que é o Mateus 16, é essa aparição que Jesus estava dizendo. Primeiro, Mateus 16, volta no 16 lá. O que tem esse evento aqui? O que tem esse cara... a ver. Não, mas eu estou tentando explicar. Eu tô tentando entender o que tem a ver. Eu tô tentando até agora entender o que você tá falando aqui e lá. Tô tentando entender. Mas me questionaram, falaram que Jesus voltou. Jesus estava falando do texto, a volta de Moisés do monte. Eu falei, gente, onde esse cara falou isso? Mas vamos lá, vamos tentar explicar o que não precisa ser explicado, mas vamos lá. Olha aqui, 27. Porque o Filho do Homem, repara, porque o Filho do Homem virá em glória do Pai. Ali não é glória do Pai. Ele está falando da volta dele. Com os seus anjos. Ali não tem anjo nenhum, para começar. E então dará cada um segundo as suas obras. Ele não recompensou ninguém lá. Não pensou ninguém. Pedro, João, Tiago estavam lá, nenhum foi recompensado. Ele só deu uma lição, que Jesus é muito maior do que Moisés, do que Elias, do que tudo. Mas não, ele está falando, ele me questionou no pessoal falando que Jesus estava falando disso. Eu falei, gente, tem a ver uma coisa com a outra? Dá vontade de falar o nome do sujeito, mas eu vou preservar. Mas dará segundo as suas obras. Jesus recompensou alguém lá? Não, então não tem nada a ver um evento com o outro. 28. Em verdade vos digo que alguns que já entram, não provarão a morte, né? Até que venha o reino. Aí eu falei com ele assim, um dia ele me questionou, falou comigo assim, que eu falei que nós já vivíamos o reino,
Nós já vivemos o reino. Nós já vivemos o reino de Deus. Jesus já voltou. Nós vivemos o reino de Deus. A glória. Nós já vivemos isso. Né? Aí há questionamento que fala, mas por que tanta coisa ruim? As coisas ruins é porque nós ainda habitamos nessa carne. Enquanto nós estiver aqui nessa carne, vai ter coisa ruim. Então. Ou você vai com o espírito ou pela carne. Mas nós já vivemos o seu reino. Aí ele me questionou que eu falei que nós já vivemos o reino. Aí agora ele contradiz, porque se Jesus, aquele evento, é a volta que ele está falando, então nós já vivemos também o reino, porque ali com Cristo o reino. Né? Então você vê que é uma paranoia, uma coisa... Eles é que não tem muito o que falar, não né? tem o que falar, eles inventam. Então, irmãos, vocês que estão na graça, se algum dia, quando você for pregar isso, alguém questionar falando que é um evento depois do que Jesus fala, 16 no 17, falar que querer justificar, irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pra mim, aquele texto lá só mostra aquilo que eu te falei. Ele tá mostrando ali que Elias, que aquele povo ali, como diz, não é nada comparado a Jesus. Olha, você vê, tanto que o questionamento do cara é absurdo, que se você for ver, volta no 21, cara. 21? No versículo 21. Olha, o tempo todo Jesus está falando de salvação. Jesus não está falando, aquilo lá, aquela transfiguração no monte não tem nada a ver. Não tem nada. Nada a ver, o paralelo. Eu fiquei abismado. Eu falei, não, gente, eu vou fazer a live e responder esse cara, porque não tem lógica o que ele está falando. O propósito foi outro, né? Então, irmãos, já deixando aqui bem claro para o irmão, se alguém falar, alguém querer retrucar, falando que o evento do 17 está explicando o 16, irmão, não tem nada a ver. Jesus, em todo momento, está falando sobre isso, sobre o que ele ia acontecer com a morte dele, que ele ia ressuscitar, e que ele repreende Pedro, que quer mudar o trajeto da coisa, ele repreende Pedro. Não tem nada a ver com a transfiguração. A transfiguração, irmãos, para resumir aqui, para não entrar já em outro assunto, eu quero que você prepare a sua pergunta aí, você que está nos vendo aí, quiser fazer a pergunta, pode fazer, que eu vou estar respondendo. Outra coisa que eu quero dizer para vocês do Mateus 17, que eles falam que é a explicação do 16, que não é a volta de Cristo, é uma coisa interessante. Se Jesus voltou então no 17, que a aparição é aquela volta que ele está falando, Jesus mentiu logo depois. Porque logo depois, no 26, Jesus faz a mesma promessa que ele faz no 28, ele faz que ele faz no 16, capítulo 16, ele faz no capítulo 26. Ele fala para Caifás, lê o versículo 26, o capítulo 26, está lá assim, depois que ele apareceu no monte, né, tal. E outra, no monte ele estava vivo ainda, cara. No monte ele ainda não tinha morrido, ele não tinha ido para a cruz, cara. Como que ele está falando que Jesus voltou antes de ir? Voltou antes de morrer. Voltou antes de ir. Meu Deus do céu. É uma contradição tremenda. No capítulo 26, põe 26 aí, cara. Vamos passar para outro assunto. Não, desculpa, capítulo 26. Capítulo. Depois da transfiguração, lá na frente, vou lá falar de o 24. O 24 nós já lemos. E o versículo? Né? Versículo 62. Olha aqui. E levantando-se o sumo sacerdote disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se és tu, se és o Cristo, o Filho de Deus. Agora isso aqui dói neles. Isso aqui rebenta eles, vai. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Vamos falar o outro que eu ia falar dele. Vamos falar. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Volta para o 23, para o 63. Eu estava dizendo 24. 64, desculpa.
Olha aqui. Olha aqui. Jesus está de frente de Caifás. Esse é outro texto. Nós não usamos no primeiro, não. Isso depois da aparição de lá do monte. Que eles falou que a volta é lá. Então, se aquela volta foi lá, essa aqui vai ser quando, então? Aí eu quero perguntar. Porque aí, o religioso, se o Mateus 16 a conclusão dele é Mateus 17, que é a transfiguração do monte, vamos fazer de conta e aceitar o argumento do cara, pensar que é absurdo. Mas vamos aceitar. Sim. Tá. E no 26, Jesus vai voltar mais uma vez. E no 26, Jesus faz a mesma promessa. Olha só a promessa que ele fala. Ele tentou justificar uma coisa, mas não consegue justificar outra. Não tem, nem a outra justificou, na verdade, não tem nada a ver. Mas faça de conta que ele justificou aquela. Depois disso, Jesus faz de novo a promessa. Olha aqui. E diz Jesus, tu o dizeste. Digo-vos, porém, que vereis em breve. Vereis. Ele está falando com quem, irmãos? Com Caifás e toda a tropa de Caifás, cara. Então, todos os sumos sacerdotes, primo da sinagoga, estava tudo lá. Um detalhe. Os acusadores, vereis. Ele tá falando, em breve. Dois detalhes. Dois detalhes. Vocês, em outras palavras, ele falou assim, vocês que aqui estão, vereis em breve. Então tá, se 16 cumpriu no 17, esse aqui vai cumprir aonde então? Sei lá, porque se você falar que aqui continua, Jesus está esperando, Jesus voltar nisso aqui, que é depois do monte, já não é mais do monte. Vamos engolir então o reggae dele, como diz Geraldo. Como que ele vai me explicar isso aqui agora? Porque aqui está falando, vereis em breve. Caifás tinha que estar vivo, o sacerdote tinha que estar vivo, os acusadores tinham que estar vivos, para poder ver ele voltar até hoje. Se eles morrerem, irmãos, sinto muito, eles não voltam. Jesus já voltou. Aceita que dá medo. Então, irmão, está explicado o questionamento do irmão. Irmão, desculpa, mas você aprendeu da forma errada como eu aprendi no passado. Se porventura você esteja certo, apesar que não está, tenho certeza que eu estou falando, seu argumento não tem nada a ver com o 17, o 16 não tem nada a ver com o 17, mas se fosse verdadeiro, continuaria vocês erraram. Porque depois disso ele passa a mesma promessa falando que Caifás e a turma dele veria ele voltar. Se Caifás não está vivo... E a Bíblia de Gênesis Apocalipse não fala numa terceira volta de Cristo. Aí seria... Então, é como de Geraldo. Aí seria série de Netflix. Primeiro capítulo, primeira volta, segunda volta, terceira volta. E, ai, cara! Então, irmãos, sinto muito, mas não tem como, né? Nós não engolimos mais isso. Não tem jeito. Infelizmente, o povo enganou todo mundo, né? Enganou todo mundo. A questão vamos explicar aqui, compensa explicar. Os irmãos estão perguntando, não é porque está entendendo. Então, se você não está entendendo muito, pode ver o primeiro vídeo lá que você vai entender o raciocínio da continuação. Foi um questionamento que foi feito para mim. Que o cara falou que a configuração do monte, Jesus, transfiguração, é o resultado do 16, que ele fala, não tem nada a ver. Né? Eu sou um cara leigo de leigo. Você já ficou assustado. Eu sei que ficou errado. Eu sei que eu estava tentando achar alguma coisa que tinha a ver, não achava, eu ficava... Eu vi que você ficou assustado, você não está sabendo. Você não estava sabendo que fui questionado. Agora, deixa eu falar outra coisa. Lá coloca Mateus 17, vamos ler o texto lá de novo? Tem uma coisa interessante lá, que ele me fez, lógico, quando eu sou questionado, eu sou obrigado a ler as besteiras que eles postam, né? E o versículo? É no 1 mesmo. Quando eles me questionam, eu sou obrigado a ler a besteira que eles estão falando. O Carlos Guimarães pergunta qual o tema. Carlos Guimarães, é a volta de Cristo. Para você entender, você que não... pegou o começo, você tem que ver o primeiro vídeo. Está lá no nosso canal do YouTube. Canal no YouTube, Comunidade Cristã, Geração da Graça. Tá isso, lá. vai lá que você vai ver a volta de Cristo e essa aqui é a segunda parte. Porque senão você vai ficar meio perdido, cara. Isso. Certo? Mas é a volta de Cristo. Acabando essa aqui, eu já vou postar lá também. Que Jesus já voltou. Nós estamos provando isso aqui. Mas para você entender mais profundo, você tem que ver a primeira. Isso. Mas vamos lá. Aqui o 17, que ele falou que era a volta de Cristo, né? 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e seu irmão, e os conduziu em particular ao alto monte. Próximo. Não, volta esse aqui de novo. Olha aqui.
Olha aqui o tanto que tem. O cara é louco. Em particular. Mas peraí, uma avó de que diz que todos viriam de Jerusalém. E ele falando com o povo lá, com a multidão. Não tem nada a ver. Quando passa para o 2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. 3. E eis que apareceu Moisés, Elias falando com ele. Para aqui. Apareceu Elias, Moisés. Todos nós sabemos, isso aí já é notório, que um representa a lei e o outro os profetas. Isso é claro, todo mundo sabe disso, não é isso? Tá. E Jesus está onde? No meio. Ele está no meio da situação. Aparece, de um lado aparece Moisés, do outro aparece a lei. Aparece a lei de um lado e Moisés do outro. Você sabia que isso aqui também é em cima do monte e aparece 2? Correto? Um do lado, são 3 no monte. Jesus mais os 3. Aparece os 3 lá, correto? Correto. O povo, Pedro, João, Tiago, é o público. Esse monte aponta para o monte do Calvário. Lá no Calvário, onde Jesus foi crucificado. Lá representa a mesma coisa aqui. Né? A explicação mais lógica é que é a lei, representando a lei e os profetas, e que Jesus é maior do que todos. Correto. Mas aponta também para o Calvário. O Calvário também teve a mesma cena. Jesus, de um lado um malfeitor, e do outro. Você já reparou na história bíblica, isso é muito interessante, na história bíblica todinha do Antigo Testamento, você vai ver que há uma briga entre profeta e sacerdote. Por quê? Porque os sacerdotes não aceitavam o Messias. Né? E os profetas profetizavam com tantas... E nas profecias deles afirmavam que era Jesus. As profecias, ou seja, os profetas reconheciam que Jesus é o Messias. O sacerdote não reconhece que é o Messias. Na cruz do Calvário foi a mesma coisa. O ladrão que não reconhece é os ladrões safados sem vergonha dos sacerdotes. E o ladrão que reconhece, se tornando pecador, porque todos são pecadores, o que reconhece é os profetas, que Cristo é o Senhor. Então, é o mesmo cenário, um monte de 3 pessoas. Jesus aqui estava mostrando que lá na cruz aconteceria esse reflexo. A lei lutando para não aceitar a graça. Isso é muito certo? Bom, muito bom. Então, isso aqui, irmão, representa isso, irmão. Não tem nada a ver com a volta de Cristo. Cristo já voltou no ano 70, está nos textos, está explicado, e nós vamos explicar isso aqui várias, porque tem muitas coisas para colocar aqui para tirar a mentira que os caras colocaram. Amém? Muita mentira. Muita mentira, muita. Né? Falando que Jesus voltou na transfiguração, que o 16 está falando aquilo. Oh, Jesus. Irmãos, mais um argumento cai por terra. Quem falou mais uma coisa aí? Ele viu lá que tá. E eu tô fazendo uma pergunta para você. Que morrerão, irão ressuscitar. Aí eles podem. Não entendi sua pergunta. Eu não entendi sua pergunta, Tailton. Eles dizem que a vinda de Cristo, os que morreram irão ressuscitar. Aí, não, já aconteceu. Já aconteceu, Dailton. Esse evento aí já aconteceu. Na destruição do templo. Já, tudo que está relacionado, né? Nós vamos entrar nesse detalhe também lá na frente, mais detalhado. Mas para resumir. Eu acho que ele quis falar aqui porque fala que ele vem com os anjos, né? Lá não tinha lá não tem anjo. Lá não tem anjo. Deve ser mais ou menos isso que ele quis também, que ele fez aqui embaixo. Isso, aqui, que ele fala que os anjos que viria com os anjos. Ué, se vem com os anjos, cadê os anjos? O que falou? Não, Jesus não vai voltar a terceira vez. Jesus já voltou, já voltou. O texto está claro. Lê a primeira, ouve a primeira. A pergunta também aí me incentiva uma outra, Ismael. Você pode estar perguntando, alguém pode estar perguntando, mas se Jesus não voltar, como nós vamos fazer? Irmãos, quem está na graça, quem está vivendo Cristo, quando morrer, ele vai para a vida eterna.
O corpo cai na sepultura e o corpo vai para a espírito sepultura volta pra glória, de onde ele saiu. Pronto. Né? Isso Não é tem bonito. isso. Né? Aí vai chegar o texto lá de Paulo, lá na frente, que Paulo fala, nós vamos chegar lá ainda, calma, porque tem que ir caminhando. Nós vamos explicar também Paulo, que Paulo, irmãos, viveu antes do ano 70. Paulo, quando fala da volta de Cristo, ele está falando de algo próximo, porque ele morreu pouco antes do ano 70. Ele tinha tanta certeza que Jesus estava voltando ali naquela época, e realmente voltou no ano 70, que ele falou assim, está tão próximo que eu vou ver. Né? Que ele fala, nós vivos. Ele tinha tanta certeza que Jesus estava voltando ali, que ele ia ver. Só que ele morreu antes. Mas Jesus veio no ano 70 em seguida. Por isso que ele chega a dizer, nós. Né? Igual o Ismael, aquela hora que eu falei da terceira vinda, eles falando sobre aquilo ali, então eles estavam prevendo uma terceira vinda. Não é nós, é eles. Eles estavam prevendo a terceira vinda, porque se ele voltou lá, depois voltou no mundo, e Jesus estava falando lá que ia voltar lá na frente, então eles estavam falando que tinha uma terceira volta. Tinha uma terceira volta. E não tem nenhuma mais, que já tudo se cumpriu. Já tudo se cumpriu. Entendeu? A primeira live aí é muito forte. Essa passagem é boa. Muitos pastores aí falam que ele tá voltando. Tá voltando, é mentira, cara. Infelizmente é uma mentira pra colocar medo. Eles falam, eu vi o carro anunciando na rua. Gente, volta pra igreja porque Jesus está voltando. Encheu o bolso dele de dinheiro. Cambada de lobo, né? Carlos, vê a primeira live, vê a primeira lá no nosso canal lá, que você vai ficar apavorado com toda mentira que eles inventaram. Muita mentira, né? Muito. Então, claramente. Então, irmão, explicando o questionamento que foi feito aí a respeito disso, né? Já falei, nós já falamos aqui a respeito da volta de Cristo. Os sacerdotes estão tudo mortos, Caifás já morreu. Inclusive, dos motivos da volta de Cristo é vingar os sacerdotes. Que tinha vingado. Né? Não, isso você falou uma coisa tremenda. Tem um detalhe interessante. Porque se Jesus voltar hoje, não existe mais sacerdote. Porque o sacerdote acabou. O sacerdote acaba na destruição do templo no ano 70. O ano 70 destruiu o templo, acabou o ofício de sacerdote. Se acabou o sacerdote na destruição do templo, Jesus vai vir vingar o quê aqui? Porque quem condenou ele foi a lei, o sacerdote. Então é toda uma... Ainda tem gente hoje falando que é sacerdote, cara. Tem. Os caras condenaram Jesus, mataram Jesus. E o cara fala que é sacerdote. Você tá doido. O cara tinha que ter vergonha, né? Eu acho. No mínimo era vergonha de falar o nome sacerdote que mataram o Cristo, crucificaram o Cristo. Então, eu acho que, sei lá, você tem que colocar um pouquinho a mão na consciência, né? Que você está fazendo coisa errada, né? Então, que você está enganando as pessoas, né? Que isso não vai ser bom para você. Não é que Deus vai te castigar, não, irmão. É você que tá plantando o que você está... Você vai colher o que você está plantando. Deus vai castigar você, não. Entendeu? Porque graças a Cristo, o sacrifício de Cristo, Ele não nos vê mais como carne, vê nós como espírito. Senão eu já tinha mandado fogo lá de cima, já tinha esturricado nós todo mundo. Né? Então, irmãos, não tem jeito. Depois você lê a primeira live aí, eu sempre vou falar isso aqui para você pegar o raciocínio do começo. Beleza? Irmãos, beleza, você está perguntando, está valendo a pena perguntar. Isso mesmo, pode perguntar à vontade. Eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Jesus já voltou, a lei já acabou, certo? O que nós temos que fazer para, quando morrer, né? Quando morrer, se encarnar, o seu espírito voltar para Deus, né? Para a eternidade, né? Primeira coisa, irmão, que você tem que entender. Gálatas 5. Deus quer que você vive daquele jeito. Isso é uma como que eu falo? Não tem a lei civil que nós temos que seguir? O juiz lá não determina, ou melhor, a Constituição não determina como um cidadão de bem tem que viver? E como um cidadão de mal vive? Então, é a Constituição de quem é cristão. É a Constituição de quem quer viver no cristianismo.
Viver as obras de Cristo. Viver realmente as obras de Cristo. Você que quer viver e passar para a eternidade, você que quer viver para poder ter uma vida de Cristo na terra, o que você tem que fazer? Gálatas 5. Só lê lá. Fruto da carne e fruto do Espírito. Se você vive os frutos do Espírito, você vai ser recompensado por quê? Pela vida eterna, cara. Se você vive uma vida de carne, o seu destino já está traçado. Você vai para onde? Você vai para a sepultura. Acabou. Outra coisa, Ismael, que eu quero explicar aqui, já vem entrando aqui numa outra boa, né? Ismael. Ismael Carvalho. Pastor Ismael Carvalho. Pastor, outra coisa que eu quero explicar assim. Outra coisa que você tem que entender. É que a Bíblia diz assim, o salário do pecado é a salário do pecado é a morte, cara. Entendeu? E é morte física. Isso depois eu vou fazer um estudo detalhado sobre isso. O salário da morte, do pecado é a morte. E Cristo veio para quê? Cristo veio para trazer vida. E vida em abundância. Ou seja, o que é contrário, Deus deu a vida para nós viver. Aí Jesus vem para multiplicar esse negócio. Jesus vem e fala assim, ó, você já tem vida. Porque meu pai deu, eu dei. Agora eu vou te dar em abundância. Abundância, em uma literatura, já vem falando em eternidade. Ou seja, você tem o direito de viver aqui e viver a eternidade. Quem vive na prática da carne, o salário dela é a morte. Ou seja, só vai viver esse plano. Entendeu, irmão? Caiu na sepultura, acabou. Quem vive na carne vai viver esse plano. Agora, quem vive no Espírito vai viver o plano que Jesus trouxe. O maior dom que Deus nos deu foi viver. Viver é o maior dom que existe. Quem vive na carne vai viver somente o plano aqui. Quem vive no Espírito vai viver a eternidade com Cristo. Eu vim trazer vida e vida em abundância. O salário do pecado é a morte. Certo? Então, irmão, morreu, acabou. O que você perde? Aí os endemoniados lá, né? Eu já fiz uma live, estou falando sobre o inferno. Os endemoniados querem ver a criatura de Deus lá no inferno sendo chuchado, o tridente sendo chuchado lá no inferno. Ô, filho do cão, você acha que Deus daria o filho dele? Depois de dar o filho dele, vai querer ver alguém lá sofrendo a eternidade? Ele deu o filho dele para morrer para o ser humano, para poder acontecer isso. Para poder estar para o capeta, como diz eles? Você que não segue Cristo, você vai perder o maior dom que Deus deu. É a vida em abundância, a vida eterna. Certo? Você só vai ter o prazer de viver isso aqui e acabou. Agora eu não, eu quero viver a vida toda. Eu quero viver a eternidade. Então por isso que eu procuro, esforço para viver o que Gálatas pede para mim viver, que é a minha Constituição. E não é porque nós é santo não, é porque Jesus nos santificou e nos justificou. Porque de nós não temos nada, entendeu? Não temos nada, entendeu? Tudo é Ele, tudo é para Ele, tudo é dele. Então, Ismael, explicando você aí o que tem que fazer, é isso. Viver o Espírito. Antes chegou aí. Antes sumiu, antes voltou. Então, Ismael, só para finalizar essa pergunta. Quer ter vida em abundância? Ou só quer viver? Se você quiser viver, continue para a prática da carne. Se você quer viver a eternidade, siga a Constituição do Espírito. Viva no Espírito, que aí você vai ter o direito de viver não só essa vida, mas a vida eterna. Certo? É isso. Aí antes pegou. Isso aí, ué, é só pôr no tempo. Os pregadores da lei usam a Bíblia no tempo errado. Isso, eles é futurista, Anderson. Eles pegam algo que está dizendo que é para aquele momento e jogam para o futuro. Eu nunca vi como eles têm a conta de fazer isso. É engraçado que isso quer viver. Para manipular os fiéis, assim terão proveitos próprios. Isso. Falou tudo, Anderson. O seu comentário aí já explica. Nem mundo. Eu acho engraçado que esses gramados querem viver a lei, mas não quer circuncidar, né? Não, circuncidar e fazer umas coisas, né? Que a lei manda. Várias outras coisas. Aí eles falam, você tem que viver o que a Bíblia manda. Então tá. Mandou você vender tudo que tem e dar aos pobres. Vai lá, então. Irmãos, no ano 70, né? Você que gosta de ler história, né? Procura estudar na internet, cara. Entra na internet aí. Graças a Deus a internet está aí hoje. Sites confiáveis. Entra aí, coloca aí. A destruição de Israel, de Jerusalém no ano 70. No 70 foi destruído Israel pelo imperador
Na verdade, ele era chefe de exército, ele era comandante. Depois disso, ele vira imperador de Roma, que é Tito, ou Titus, né? Titus Flávio, ou Tito no português. Né? Já no grego é Titus Flávios. Ele invadiu Israel, invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém, principalmente o templo, cumprindo a profecia de Cristo, com permissão, né, de Deus, cumprindo a profecia de Cristo no que ele destruiria o templo. Né? Então é isso, irmãos. Jesus voltou no ano 70, né? É só você ler história que você vai entender, né? Que você vai entender que Jesus voltou. É interessante que tem passagens bíblicas que falam, né, claramente. Paulo mesmo fala, né, que aquele que virá e não tardará, ou voltará em breve. Toda hora, porque Paulo ele estava vivendo os últimos dias. Os últimos dias, para ver Cristo voltar. Pela história, ele morreu nos anos 68. 68, né? Meados de 68. Então, e veio em 70, ele já estava sentindo. Isso que ele fala. Nossa! Falava né? muito. Com toda a convicção, porque ele sabia que estava terminando os tempos. Amém? Agora, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vamos entrar no... Quantos minutos tem aí? Será que tem marcado? Tem como ver não, né? Quantos minutos? Não, começou 7h16, né? 7h16. Quantos? 5 para as 8. Não deu uma hora, não. Não uma hora, não? Então vamos falar mais um pouquinho aqui. Vamos falar uma outra coisa relacionada à volta de Cristo. Um dos eventos que eles gostam de pregar, meu Deus do céu, eu vi um filme chamado assim, Deixado para Trás. Caramba! Jesus voltava. Só ficava a roupa lá, né? Só ficava a roupa lá, cara. Então, cara, coisa louca. A tentadura, tudo ia pra cima. O avião tá lá. Jesus ia fazer uma coisa dessa, cara. O que é isso? Daqui a pouco vai falar que é, rapaz. Terrorista? Depois, meu Deus do céu. O avião vai estar voando, o piloto talvez seja crente, como eles falam, vai ser arrebatado e o avião vai ficar descongelado. O Deus pode conhecer o pessoal. Que nem... Como é aquele rei dos efeitos especiais americanos? Spielberg. Acho que nem Spielberg criou uma coisa tão terrorista igual essa, cara. Efeito especial. Irmãos, o arrebatamento que nós conhecemos aqui das igrejas religiosas, que é o arrebatamento que um vai ficar... Isso foi criado, irmão, por uma mulher chamada Margaret MacDonald. Você entra na internet aí, você vai ver... Lógico que tem aqueles endemoniados que tentam defender a mulher. Mas a parte que mostra a verdade sobre Margaret MacDonald é clara. Ela inventou. Ela inventou o quê? Ela pegou um texto, irmão. Isso aqui, põe para nós aí, que é Mateus 24 e o 36. Olha só o que MacDonald fez para falar do arrebatamento, que também está dentro do nosso estudo. Aí aqui já vai cair por terra e já passar para frente. Olha só o que ela pegou o texto. Ela pegou esse texto e começou a ler. Eu imagino que ela fez assim, escuta. Naquele dia, e hora, ninguém sabe. Já está um suspense, né? Nem os anjos no céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha, ela está falando, lendo, né? Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia e bebia, casavam e entravam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca. Então, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. 40. Aí ela pegou. Ela só pegou o 40 e o 41 e criou a loucura dela. Pentecostal, né? Cria umas coisas doidonas. Eu já fui pentecostal, por isso que eu estou falando. Quando eu falo pentecostal, irmão, eu estou falando do meu passado, tá? Não sente ofendido, não. Estou falando do meu passado. Quem me conhece do reteté sabe do que eu estou falando, que eu vivi isso aí. Né, Gustavo? Pentecostal é festa judaica. Mas você sabe que eu já fui, né? Você aí foi do reteté mesmo. Então... a mulher, ela pentecostal, ela pegou só o 40, o versículo 40 e o versículo 41 e criou uma lei louca. Olha só o que ela pegou. Ela pegou o 40 e falou: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Aí ela imaginou no avião. Tomou um, o avião ficou desgovernado.
estando duas moendo no campo, será levada uma e deixada a outra. Aí ela pensou assim, então se tiver duas pessoas, uma vai... Então ela criou o filme, né? Pode voltar lá no 40. Aí ela foi e criou o filme. Ela criou o filme falando, um será tomado ou deixado. Ela imaginou, você pensa de um avião cheio, o motorista for o único crente, vai sair e o resto vai cair. Será que ela não pensou que foi num disco voador, não? Eu também. Eu acho que ela pensou muito, acho que a mente dela era muito fértil, sabe? Aí ela pegou ela esse... não estava sozinha assim, não. Ela pegou os dois versículos e criou uma lei, ignorando o anterior. Porque o mais importante, Gustavo, isso aqui é tremendo. O mais importante no texto não é o 40 e o 41 que ela pegou e criou o filme. O mais importante está no começo, põe lá no 36, que é. O mais importante texto é esse aqui, ó. E já tem gente pegando. Não, e o interessante, isso aqui eu fiquei sabendo quando eu te falei que eu conheci em Uberlândia, né, a Graça, um teólogo de Uberlândia me apresentou a Graça. E quando ele me falou isso, logo depois eu vi, agora recentemente, pastores do sistema tendo coragem de falar isso aqui. Eu falei, rapaz, a graça está pegando isso. Os caras estão convertendo. Olha aqui o que é o texto mais importante aqui. Jesus dá um exemplo. Então, Jesus, quando dá um exemplo para explicar algo, aquele exemplo que é o mais importante, para você entender os demais. Ela só pegou os dois versículos, que é ignorando o mais importante. O mais importante é quando Jesus fala isso aqui, ó. Mas aquele dia, hora, ninguém sabe, dá somente o Pai. 27. Ou 37. E como foi nos dias de Noé. Ponto, acabou. O mais importante do texto a respeito do arrebatamento é esta fala de Jesus. Como foi nos dias de Noé. Então, tudo que aconteceu nesse evento de Noé, né, no dilúvio de Noé, é o exemplo idêntico do que é o arrebatamento. Se bem que o arrebatamento já aconteceu, né? Então está falando Jesus já voltou, então o arrebatamento já aconteceu. Eu estou falando na visão deles que vai acontecer ainda. Olha para você ver. Então o mais importante não é aquilo lá. O mais importante é o exemplo. Nos dias de Noé. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está afirmando, gente. Gente, ele está afirmando que o mais importante é você olhar o que aconteceu no dia de Noé. E o que aconteceu no dia de Noé? 28. Aí ele vem falando. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, ele está falando do dilúvio, o exemplo do arrebatamento é idêntico ao dilúvio. Comia, bebia, casava, estava em casamento, até que veio os dias de Noé. Entrou na arca. 29, 39. E não perceberam, olha aí como vai ser o arrebatamento, até que veio o dilúvio e levaram todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está te afirmando que o arrebatamento será igual ao dilúvio. Ponto. Naquela época, se ele estiver disperso, ponto. É todo mundo. Mas ponto. Ponto. Agora você vai pegar um negócio aqui agora. Se é igual ao dilúvio de Noé, a mulher pegou o 41, que o 41 fala assim, vai ter 2 e 1 será tomado. Na visão da mulher, a loucura dela, na visão da mulher no filme, se tem um avião, tem 2 no avião, o piloto some e o aqui fica. O que sumiu é o quê na visão deles? É o santo. O santo será levado e o pecador vai ficar e cair, correto? Só que aqui em Noé não é assim. Em Noé, quem foi levado é os pecadores. Quem foi levado é os pecadores. Quem ficou foi o santo dentro da arca. Entendeu? Irmãos, a loucura dessa mulher. Irmãos, no dilúvio, no arrebatamento, ele foi tomado. Quem foi tomado não é o santo, é os pecadores. O dilúvio veio e levou todos os pecadores, deixando salvo no plano terreno quem? Noé. Então, o filme dela é doido. O filme dela fala que quem é tomado... Aí conta no 40 aqui. Vai no 40. No 40 fala, 2 no campo, 1 será deixado. Um deixado que é o santo. O que é levado, tomado, é o que é tomado pelo dilúvio. É os pecadores. Aí eles falam o contrário. Então, irmão, estou explicando isso aqui, que até no texto deles, eles explicam errado. Até no texto deles, até na fé deles, eles ensinam errado o arrebatamento.
Porque o arrebatamento já aconteceu, Jesus já voltou, irmão. O quê? Então eu posso fazer o que quiser, que estou livre. Não, Pedro. Pedro. Não. Pois é, Pedro. Não, você não ouviu explicando para o pastor Ismael? Vou explicar para você então, Pedro. De novo. Já está explicado, mas vou explicar de novo. Posso fazer qualquer coisa? Não. Paulo fala assim, não aproveitei da sua liberdade para a libertinagem. E Paulo ali mesmo, em Gálatas, ele fala, ele apresenta, por exemplo, vou explicar como eu expliquei para você entender. Você, como cidadão brasileiro, você tem uma Constituição, não tem? E lá tem como um cidadão de bem tem que viver para ter a liberdade, correto? A mesma coisa é o cristão. O cristão tem uma Constituição. E onde está essa Constituição? A Constituição está em Gálatas 5. Quem quer viver, quem quer passar para a vida eterna, viva do Espírito. Fruto do Espírito. Quem quer viver só esse plano físico aqui, viva na carne. Pronto, irmão, está explicado. Agora, posso fazer qualquer coisa? Não, irmão. Agora, se você quiser, aliás, você pode fazer o que você quiser. Desculpa, errei. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso. Você é livre. Agora, na Constituição cristã, que é Gálatas 5, para mim ter uma vida eterna, eu tenho que continuar vivendo os frutos do Espírito. E para mim não ter, e para mim só ter esse plano físico, eu vivo a carne. Pronto, irmão. Agora, se lá nos frutos puder fazer algo que você está querendo dizer que pode fazer na pergunta, aí, né, eu não sei onde você achou escrito. Né? Então você não pode fazer tudo, você tem que viver no fruto do Espírito. Eu acho que ele fez essa pergunta aí, assim, mesmo para poder... É porque os religiosos, né, se colocam santão demais. Talvez você perguntou, até mesmo... Foi bom você perguntar. Por quê? Porque explica. Então, irmão, posso fazer qualquer coisa? Lógico que não. Lógico que não. Uma que não vai a Constituição da vida do cristão é Gálatas 5. Lê Gálatas 5, fruto da carne, fruto do Espírito. Uma que não vai adiantar, vamos supor, eu chegar em você e falar, não faz isso não, isso é errado, não faz isso não. Se você quiser, você vai fazer. Agora, se você estiver em comunhão com o Espírito Santo, ele não vai deixar você fazer. Entendeu? Então, tudo é pelo Espírito. A palavra fala, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Não é uma nem duas, todas as coisas. Então, se você estiver vivendo do fruto do Espírito, não vai estar vivendo da carne. Pronto. Beleza, irmão? Então, quem vive do Espírito, ele vai prostituir, vai matar, ele vai roubar, ele vai... Não vai, irmão, porque é fruto do Espírito. Quem faz isso é do fruto da carne. Entendeu, irmão? Então, repito, eles usam essa pergunta, os religiosos, não digo ele, mas os religiosos lá falam, então agora pode fazer tudo. Quem falou isso? Quem falou isso que pode fazer tudo? Eles dissociam. Então, irmãos, esse negócio do arrebatamento aí é a maior mentira de Margaret MacDonald. Então, mais uma coisa explicada que ela inventou uma coisa louca, né? Doidura total. Estamos na graça, mas se vivemos pecado, né? Perdemos... Estamos na graça, mas se vivemos pecando, perdemos a vida eterna. Isso. Por quê? Agora, lógico, depois nós vamos falar sobre a salvação. Mas mesmo que eu estou falando, está dentro. Porque eu não vou entrar em questão da salvação. Mas mais ou menos isso que ele falou. Não, vou explicar aqui e vou deixar a brecha para todo mundo entender. O verdadeiro salvo, ele nunca deixa de viver o Espírito. Entendeu? Então pronto. Se realmente você for para ser salvo, você pode até cambalear para a carne, mas você pode até perder o foco. Mas logo você está firme de novo. Entendeu? Foco de novo em Cristo. Então a resposta de antes é essa mesmo. Porque até que enquanto nós tiver essa carne, nós vamos ter uma luta. Isso, uma luta com a carne contra o Espírito. Então vamos fazer coisa errada assim, não vamos fazer só coisa certa não. Então por isso a gente tem que viver o mais do Espírito possível para menos coisas da carne. Isso aí. Viver no Espírito. É isso aí. Entendeu? Respondendo porque todo mundo fala que pode fazer tudo. Né? E não é. Irmão, nós vamos parar por aqui. Depois na live nós vamos falar sobre, talvez nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, que também está no texto, né? Está explicado. Jesus já tinha falado que cumpriu no ano 70 também, na volta dele. E alguma dúvida? Alguma dúvida, alguma pergunta até o que nós falamos aqui? Se tiver alguma dúvida aí, beleza? E falando de novo aí, enquanto vocês, se tiver alguma dúvida aí, pergunta, né?
divulgar de novo as redes sociais, né? Que é Comunidade Cristã Geração da Graça 2020, o Instagram, né? Da Comunidade Cristã Geração da Graça. E o nosso canal no YouTube, né? Que é Comunidade Cristã Geração da Graça. Primeiro estudo já está lá. Comunidade Cristã Geração da Graça 2020, né? O Instagram. O primeiro vídeo está lá. Agora o segundo já vai subir para lá também. Vamos colocar de novo. E nós vamos colocar para você acompanhar tudo. E você que não é inscrito e quer continuar tendo acesso aos conteúdos, né, da graça, aos estudos, então se inscreva lá no canal, ative o sininho de notificação lá, que todos os estudos que a gente for fazendo aqui, se não der para você acompanhar aqui, o YouTube vai te notificar lá que está tendo vídeo novo e você não vai perder os vídeos, beleza? Não vai perder os estudos. Ah, peraí, esse Pietro aqui, você sabe o que é, não? Eu sei. Ai, eu sei. Eu sei, Alessandro. Falou Pedro, né? Pietro. Não, você acredita que eu estou respondendo ele pensando que é uma pessoa estranha, né? Não sabia que era ele, não. Agora que eu lembrei que ele é forte, trocou até de novo. Ele é forte. O cara é forte. Não, fazer só isso mesmo. Agora eu entendi o sentido da pergunta dele. O sentido da pergunta dele é que ele quer, né? Isso. Não, é porque no ponto de vista dele, né? É mais ou menos assim que o sistema fala que depende de nós, né, para poder ser salvo, depende de alguma coisa de nós. Não, depende apenas do Espírito Santo. Né? Se vivemos o fruto do Espírito, pronto, vamos fazer só coisa do Espírito. Amém? Até a próxima, então. Deus abençoe a todos. Adaildo falou uma coisa aqui, peraí. Na verdade, nós não podemos entregar a vontade da carne. Isso aí. Com certeza. Você não pode se entregar à vontade da carne. E como é que você faz isso? Tendo relacionamento com o Espírito Santo. Através do seu relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. É só assim que a gente vai conseguir a não fazer obras da carne. Beleza? A Lívia também entrou aí. A Lívia, Deus abençoe a Lívia. Lívia 2024. Né, Lívia? Lívia 2024. Nossa vereadora. Deus abençoe, até a próxima e até o próximo estudo em nome de Jesus. Amém. Valeu. Com Deus.